Então vamos ver agora o método iterativo propriamente dito de solução dos sistemas de equações não lineares. Então, da mesma forma que nós resolvemos equações transcendentais pelo método de Newton-Raphson, nós vamos também poder resolver um sistema com duas equações e duas incógnitas, três equações e três incógnitas e assim sucessivamente, através de linearizações sucessivas, né? O método de Newton-Raphson fazia isso e este método também fará, e também, justamente por causa disso, ele é conhecido como método de Newton, né? Então, como é que eu vou resolver? Muito simples. Eu vou linearizar f de xy e g de xy em torno da minha aproximação inicial. Então, se o par x0, y0 é a minha aproximação inicial, então eu vou linearizar f de xy, lembrando que pela série de Taylor, f de xy é aproximadamente igual a f de x0, y0, mais a derivada de primeira ordem em relação a x, isso aqui então é o valor numérico dessa derivada no ponto x0, y0, multiplicado por x menos x0, o valor numérico da derivada em relação a y no ponto x0, y0, multiplicado por y menos y0, e eu igualo tudo isso a zero. G de xy é inteiramente semelhante, e este sistema sendo linear, porque essas grandezas se transformam em números, certo? Então ele tem uma solução conhecida. Eu posso resolver essa solução para chegar no valor de x1, y1, que é a próxima aproximação da raiz, certo? Então esse ciclo pode ser repetido quantas vezes sejam necessárias até que o erro seja inferior ao limitante que foi estabelecido. Como é que eu controlo esse erro? Esse erro pode ser controlado de duas formas: através do erro absoluto, produzido na iteração K, medido pelo resto da avaliação dessas equações na aproximação da iteração K. Então eu avalio f de xk e yk na iteração K e obtenho um resto. Esse resto vai ser o meu erro absoluto cometido. Eu vou tomar o maior dos dois aqui, certo? O E1 é o erro cometido em F, o E2 o erro cometido em G. Eu tomo o maior deles e esse é o meu erro absoluto. Por outro lado, o erro relativo percentual pode ser medido por dois valores consecutivos de cada uma das incógnitas. O erro relativo em x, xk menos 1 sobre xk multiplicado por 100%, e o erro relativo em y, yk menos yk menos 1 sobre yk, o módulo disso multiplicado por 100%. Então vamos ver aqui como é que isso funciona em relação a um exemplo. Vamos, claro, tomar o mesmo exemplo que a gente usou antes para produzir a solução inicial, para obter a aproximação inicial da solução. Então, o nosso sistema é x2 mais 2xy mais 3y3 menos 20 igual a zero, e x3 mais 3x2y mais xy2 menos y3 menos 20 igual a zero. A gente já determinou essa solução inicial. E agora nós vamos obter as expressões analíticas das derivadas.
e avaliar essas derivadas no ponto x0, y0, lembrando que x0 e y0 é a solução aproximada que eu determinei. Então, aqui eu tenho o valor numérico de derrom de f e derrom de x, o valor de derrom de f e derrom de y, derrom de g, derrom de x e derrom de g, derrom de y. Substituo aqui na série de Taylor, truncada na primeira ordem, e obtenho essa solução, esse par xy da primeira iteração. Então, x1 é 1,9719 e y1 1,5051. Né? Essa linearização pode ser sucessivamente feita. Eu posso usar aquele par x1, y1. Eu posso usar o par x1, y1 para linearizar de novo e obter x2, y2. Depois, usar o par x2, y2 para linearizar novamente. E se eu faço isso sucessivamente e estabeleço um erro inferior a 10 a menos 4, depois de 3 iterações, a minha solução vai ser x3 igual a 1,9544 e y3 igual a 1,5079. Observe que, de fato, esses dois números estão bem próximos da solução inicial que nós adotamos, que era 1,75 para x e 1,50 para y. Ok? Esse valor numérico das derivadas, me refiro a este valor numérico, estes valores numéricos, 6,5, 23,75, 21,94 e 4,625, podem ser calculados aproximadamente de uma forma numérica para contornar a necessidade de se derivar analiticamente as funções f e g. Nesse caso, um código computacional pode ser facilmente construído. Eu vou mostrar esse código aqui e a gente vai dar uma breve explicação sobre ele. Eu chamei aqui esta função, dei um nome qualquer, nesse caso aqui eu batizei ela de solve2eq. Ela tem 5 parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome da função f, o segundo, o nome da função g, o terceiro, a solução inicial x0, o quarto, y0, e o quinto, o erro cometido. O erro, nesse caso, absoluto. Eu poderia chegar aqui e trocar esses erros pelos erros relativos percentuais. Não há problema nenhum. Depois eu defini um espaçamento para calcular estas derivadas de forma iterativa. Aqui eu tenho os valores de derrom de f, derrom de x, derrom de f, derrom de y, derrom de g, derrom de x e derrom de g, derrom de y. Lembrando que o valor numérico de derrom de f e derrom de x é dado pelo coeficiente angular da reta tangente à curva que resulta da interseção da superfície f de xy por um plano y igual a constante. Então, eu posso calcular esse coeficiente angular medido por ΔF sobre ΔX, onde meu ΔX e ΔY eu pré-estabeleci como sendo sempre H. Então, observe que o incremento que eu estou dando a x é H sobre 2 para frente, H sobre 2 para trás. A mesma coisa para y, H sobre 2 para frente, H sobre 2 para trás. É como se fosse x0 mais ΔX sobre 2,
x0 menos ΔX sobre 2. E é claro que resulta o mesmo ΔX para calcular numericamente essas derivadas. Então, eu defino aqui uma matriz de coeficientes para a solução numérica, defino um termo, um vetor de termos independentes e resolvo o sistema de equações para obter x1 e y1. Determino o resto e volto para cá para ver se esse resto é menor ou não. Enquanto esse resto for maior do que o erro, eu continuo processando as minhas iterações. É por isso que tem esse while aqui. Eu continuo processando as iterações. Depois, quando os erros são inferiores, aliás, os restos são inferiores ao erro, eu saio aqui com a minha solução x0 e y0, que eu atualizei aqui nessas duas linhas, e com o número de iterações que não está aparecendo aqui, porque foi cortado pelo slide. Então, observe que exatamente as equações do nosso exemplo, eu inseri aqui, resolvi com o erro inferior a 10 a menos 4, 3 iterações foram necessárias e eu obtive x igual a 1,9544 e y igual a 1,5079. Então, esse foi o nosso método iterativo para a solução do nosso sistema de equações não lineares.